Pessoal, preciso falar isso com calma porque não estou acostumado a gravar vídeos. Mas Deus me deu um segundo aviso, além das luzes no céu. E desta vez ele me mostrou algo sobre os próximos meses, algo que está conectado com o que já está acontecendo. O Espírito Santo me mostrou, após esses sinais no céu, que o mundo entrará em um tempo de escassez. Não é uma profecia inventada, não é dramatização, é um aviso. Ele me mostrou que haverá um período. Não tive um sonho bonito, nem uma cena exagerada. Foi simples. Ele me mostrou duas situações. Primeiro, como se fosse um tempo de fartura, onde tudo estava cheio. Tudo era fácil de encontrar. Então, sem nenhum aviso, tudo desapareceu, como se a mesa estivesse vazia de um momento para o outro. E no meio da visão, ele deixou claro que haverá escassez. Ele disse que muitas pessoas se desesperarão porque não estavam preparadas, e isso aconteceu antes das luzes. Depois que vi o céu daquela forma, entendi que ele estava juntando os avisos. Um sinal acima, escassez abaixo. Não estou dizendo isso para assustar ninguém. Estou dizendo porque é um aviso. Deus sempre avisa com antecedência. Isso me lembrou da história de José, quando o povo teve tempo de se preparar antes da chegada da fome. E ele deixou claro para mim: preparem-se agora. Ele não disse que seria o fim do mundo, mas sim que seria um tempo difícil, um tempo de luta por recursos, um tempo em que a comida seria escassa, os supermercados não conseguiriam repor tudo, algumas coisas levariam semanas para aparecer e, quando aparecessem, muitas pessoas não teriam dinheiro para comprá-las. E eu sei que o céu mostrando aquelas luzes não era apenas para chamar a atenção, mas para avisar que as coisas iriam mudar. Dezembro já chegou, e muitas pessoas ao redor do mundo estão sentindo isso, e agora Deus está mostrando que, depois dos sinais lá em cima, haverá dificuldades aqui embaixo. Ele não quer ninguém despreparado. Ele nos disse para armazenar alimentos simples, coisas que não estragam, coisas que podem ser conservadas sem eletricidade. Ele disse para cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar da nossa saúde. Ele até falou sobre remédios, porque muitas coisas faltarão. E vou lhes contar algo que ele me mostrou muito claramente. Quem conseguir plantar terá uma vantagem. Quem conseguir ter um pequeno espaço com algo crescendo, ajudará a sobreviver melhor. Ele me mostrou que a terra ainda proverá o necessário para aqueles que continuarem a crer. Que as pessoas que seguem Jesus terão provisão de maneiras que nem sequer compreenderão. Ele disse que o alimento se tornará remédio, e que muitas coisas naturais substituirão o que faltará nas farmácias, mas também deixou claro: não esperem a escassez começar para agir. A hora de se preparar é agora. Não sei por que Deus escolheu alguém tão simples quanto eu para dizer isso. Não sou profetisa, sou mãe. Entreguei a primeira mensagem por obediência, e agora estou entregando esta também. As luzes foram o primeiro aviso, a escassez é o segundo, e dezembro marcará algo importante. Não sei o dia, não sei a forma, mas sei que Deus não está falando em vão. Quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser se preparar, prepare-se. Estou fazendo a minha parte e transmitindo a vocês exatamente o que recebi. Deus me mostrou que o que vai acontecer não se trata apenas de comida, mas também de infraestrutura. Ele disse que haverá dias em que alguns sistemas falharão. Pode ser a energia, pode ser a internet, pode ser o abastecimento. Não sei qual será o primeiro problema, mas ele deixou claro que haverá momentos de instabilidade, e me mostrou isso para que ninguém seja pego de surpresa. Algumas pessoas só acreditarão quando os primeiros apagões começarem, mas aqueles que receberam o aviso saberão que Deus já havia falado antes. E eu sei que há pessoas que duvidarão, que pensarão que estou exagerando, mas estou falando porque prefiro ser obediente a permanecer em silêncio e ver pessoas sofrendo despreparadas. Quando ele me mostrou as luzes, entendi que era algo global. Quando ele me mostrou a escassez, entendi que era algo que afetaria muitos lares. E quando ele falou de dezembro, entendi que era um ponto de virada.
Não um ponto de virada festivo, mas um ponto de virada real. As coisas serão diferentes. Não sei como explicar, mas você pode sentir. Também senti que Deus não quer que seu povo tenha medo. Ele quer que estejam atentos, que estejam despertos, que estejam orando, porque Ele não quer assustar as pessoas. Ele avisou antes das pragas no Egito, avisou antes da fome e na época de José. Agora Ele está avisando antes desta dificuldade que está por vir. E a mensagem é a mesma. Preparem-se, não de qualquer jeito, mas da maneira correta, com calma, sabedoria e fé. Não se trata de correr desesperadamente, mas de se organizar. E preciso dizer isso também. Deus não está falando apenas comigo. Tenho visto mães, jovens, pastores, pessoas comuns e pessoas que nunca falaram de Deus, dizendo que estão sentindo algo diferente. E quando tantas pessoas sentem a mesma coisa, sem se conhecerem, sem nenhuma conexão, sem nenhum acordo, é porque o céu está marcando um tempo, e aqueles que conhecem a Bíblia não estão ali para destruir o seu povo, mas para alinhá-lo, despertá-lo, separar os atentos dos que estão adormecidos. O aviso é claro: sinais no céu, dificuldades na terra. Dezembro foi marcado, e sei que isso fará sentido para aqueles que têm sentido algo estranho nas últimas semanas. Deus não abandona os seus no escuro. Ele sempre prepara o caminho. Mas agora, cabe a cada um decidir se vai ouvir ou não. Eu fiz a minha parte me rendendo. Ainda estou tremendo, ainda não sei usar a câmera direito, ainda sou apenas uma simples mãe de 36 anos, mas a obediência pesa mais do que o medo. E se Deus me disser para falar novamente, eu falarei. E há mais uma coisa que eu ainda não mencionei porque estava pedindo a confirmação de Deus. Mas agora, sei que posso dizer. Ele me mostrou isso depois desses sinais no céu. E depois, essa situação urgente que começará a surgir, fará com que muitas pessoas sintam um desejo de se aproximar de Deus como nunca antes. Pessoas que sempre adiaram as coisas. Pessoas que nunca se importaram com a Bíblia, pessoas que sempre disseram que essas coisas não tinham nada a ver com suas vidas. Essas pessoas começarão a sentir um forte chamado. Não é culpa, não é medo, é um chamado. Deus começará a tocar o coração de muitas pessoas, porque Ele não quer ninguém despreparado. E eu sei que isso pode soar pesado, mas não é. Trata-se de ter cuidado. Deus está dando avisos com antecedência. Ele sempre faz isso quando algo está prestes a mudar. E não estou falando do fim do mundo, estou falando de uma mudança nos tempos, algo que afetará a rotina das pessoas. Não sei a magnitude disso, mas sei que não é pequeno. Ele me mostrou que dezembro será um marco, um ponto de virada, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Não sei se é político, não sei se é climático, não sei se é espiritual, mas sei que afetará o mundo todo. Notei algo mais nestes últimos dias. As pessoas estão começando a pressentir coisas, mesmo antes de verem as notícias. Recebi mensagens de pessoas que simplesmente disseram: não sei o que está acontecendo, mas sinto que algo está para vir. E isso me chamou a atenção, porque é exatamente o que Deus me mostrou. Ele prepara os corações antes de preparar os olhos. Primeiro, Ele toca o interior, depois mostra o exterior. Primeiro, Ele avisa, depois confirma. E agora, Ele está confirmando com esses sinais no céu, com as mudanças que estão acontecendo no mundo, com a sensação que muitos têm de que algo está se aproximando. Quero deixar isso claro. Não se trata de entrar em pânico, não se trata de fugir em desespero, trata-se de se organizar, de orar mais, de estar alerta, de colocar a sua vida em ordem, porque há coisas que Deus não impede, mas Ele avisa com antecedência para que o seu povo não seja pego de surpresa. Ele não quer ninguém despreparado, não quer ninguém dormindo, não quer ninguém fingindo que não vê. Ele quer pessoas despertas. Pessoas que saibam como enfrentar o que vier com fé e equilíbrio. E vou continuar falando porque sinto que é a minha vez. Ainda não acabou. Eu não queria estar aqui, não queria estar gravando. Sou tímido, não tenho experiência, não gosto de ser o centro das atenções,
mas Deus pediu. E quando Ele pede, nós fazemos, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo sem jeito, porque Ele sabe por que escolheu cada pessoa, Ele sabe quem vai te ouvir. E se Ele está me dizendo para dizer isso, é porque alguém lá fora precisa disso. E vou terminar esta parte dizendo o que Ele enfatizou fortemente para mim. Os sinais começaram. Dezembro não passará despercebido, e aqueles que estiverem atentos, entenderão o que estou fazendo. Nestes últimos dias, enquanto tudo isso acontecia, comecei a observar um padrão que me convenceu ainda mais de que Deus está fazendo algo global. Não eram apenas as luzes, mas mudanças de comportamento, mudanças climáticas, mudanças no meio ambiente. Era como se o mundo inteiro tivesse entrado em um estado diferente, um tanto silencioso. As pessoas estão inquietas, até mesmo aquelas que nunca falaram de Deus, estão comentando que sentem que algo está fora do lugar. E isso não surge do nada. Quando o coração de tantas pessoas começa a mudar ao mesmo tempo, é porque Deus está trabalhando com o tempo, não com a emoção. Também percebi que Deus não está falando apenas com os crentes, Ele está falando com pessoas comuns, pessoas que nem vão à igreja, pessoas que nem têm uma Bíblia em casa, pessoas que nunca olharam para o céu agora estão olhando, pessoas que nunca se importaram com sinais agora estão perguntando o que está acontecendo. E isso é muito poderoso para mim, porque quando Deus começa a chamar pessoas que não o buscavam, significa que algo grande está por vir. Ele não quer que ninguém diga, eu não sabia. Ele está dando uma chance a todos, até mesmo aqueles que nunca lhe deram atenção. E uma coisa que ficou muito clara é que Deus está usando o céu como um aviso, porque ninguém pode ignorá-lo. Notícias são uma coisa, política é outra, opinião é outra ainda. As pessoas escolhem se vão ou não ouvi-las. Mas quando o céu se ilumina, quando luzes aparecem em vários lugares ao mesmo tempo, quando o planeta inteiro vê o mesmo fenômeno, então não há como fingir. Deus está falando alto. Ele está dizendo: estou avisando, olhem para cima, prestem atenção. É como se ele estivesse marcando o tempo com o próprio céu. E aqueles que conhecem a Bíblia sabem que isso sempre foi um sinal de mudança. E eu sei que muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas estão vivendo no piloto automático, muitas pessoas estão tentando sobreviver emocionalmente. Mas eu preciso dizer: preparem-se. Não se trata de entrar em pânico, mas de se manter forte. Deus não enviou este aviso para assustar as pessoas, Ele o enviou para prepará-las. Ele quer seu povo desperto, consciente e atento, porque dezembro marcará algo. Não sei se acontecerá da noite para o dia. Estou transmitindo isso exatamente como recebi, sem enfeites, sem acrescentar nada. Sou apenas uma mãe, não tenho. Sem título, sem posição, sem cargo, só tenho obediência. E se Deus me deu este aviso, é porque Ele sabia que eu falaria na hora certa. Não importa se minha voz treme, não importa se pronuncio mal as palavras, não importa se a câmera está torta. O que importa é que estou falando e continuarei falando enquanto Ele ordenar. Porque ainda há mais por vir e Deus não terminou de avisar. E há algo que tenho notado com muita intensidade. Quanto mais sinais aparecem, mais claro fica que Deus está acelerando coisas que estavam ocultas. Vejo notícias de lugares enfrentando secas inesperadas, outros enfrentando enchentes repentinas, regiões inteiras lidando com tremores, vulcões despertando que ninguém consegue explicar. Não é coincidência que tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo. É movimento. E esse tipo de movimento não vem da terra, vem do alto. Deus está manipulando o tempo, manipulando a terra, manipulando os corações das pessoas. E uma coisa que Deus deixou muito clara para mim nestes últimos dias é que Ele está usando esses sinais para separar aqueles que ouvirão o que Ele está dizendo daqueles que o ignorarão. Não se trata de religião, não se trata de igreja, trata-se de prestar atenção. Há pessoas que sentem em seus corpos, em seu ambiente e em seu espírito que algo diferente chegou,
E essas pessoas não estão erradas. Deus está permitindo essa inquietação para que ninguém seja pego de surpresa. Ele está despertando os que estavam adormecidos, chamando os que estão distantes, e mostrando que dezembro não será apenas mais um mês. E preciso dizer isso sinceramente: preparem suas casas. Não é exagero, não é teoria, é um aviso. Deus disse que chegará o tempo em que o básico começará a faltar, e esse aviso veio antes mesmo de as luzes se acenderem, quando as prateleiras dos supermercados começarem a ficar vazias, quando alguns itens demorarem a voltar ao estoque, quando os preços subirem de uma forma sem sentido. Muitas pessoas se lembrarão do que estou falando aqui. Não é tragédia, é preparação. Deus quer que seu povo esteja com a mente no lugar certo, não esperando o pior, mas se organizando com sabedoria. Também senti Deus dizendo que, ao mesmo tempo em que o mundo entra em um período difícil, Ele sustentará aqueles que estão com Ele, sustentando-os de maneiras simples, às vezes inesperadamente. Pode ser com a ajuda de um vizinho, com portas que ninguém esperava que se abrissem, com mantimentos chegando na hora certa. Deus sempre cuidou do seu povo em tempos difíceis, e Ele continuará cuidando. Continuem assim, pois Ele pede vigilância, atenção e preparação, porque confiar não é o mesmo que ser negligente, confiar também é agir. E por fim, antes de concluir esta parte, quero repetir o que Deus colocou firmemente em meu coração. Os sinais já começaram. As luzes não eram apenas decoração, eram um aviso. Depois disso, virá a mudança, e dezembro é um marco. Não sei o que acontecerá, mas sei que Deus não fala sem motivo. Ele não desperdiça avisos. Ele não coloca algo tão poderoso no céu sem propósito. Portanto, prestem atenção, fiquem alertas, não deixem este mês passar como se fosse apenas mais um. Algo está por vir, e Deus está avisando vocês com antecedência porque Ele é justo e cuida de vocês. Se esta mensagem falou com você, não a ignore, não feche o vídeo e siga com sua vida como se nada tivesse sido dito. Compartilhe isso com alguém da sua família, com um amigo, com alguém que você sabe que precisa despertar. Inscreva-se aqui, porque Deus ainda não terminou de avisá-los. Falarei apenas enquanto Ele ordenar, e quando o próximo aviso vier, vocês precisam estar aqui para ouvir. Então, cliquem aqui, inscrevam-se, ativem o que for necessário ativar. Mas não fique de fora, os sinais já começaram, e você precisa estar atento.